Hoje, o que a gente tem? Na Câmara, o projeto ele teve seu regime de urgência aprovado, né, com ampla maioria, graças a Deus, e está agora sujeito à deliberação do plenário, mas precisa que o presidente da casa, Arthur Lira, ele paute a matéria para que seja, né, essa matéria deliberada, então, no plenário. Agora, antes do recesso parlamentar do meio do ano, ele acabou vindo a público falando, né, ali que ele tinha se comprometido com fazer mesmo, no caso, determinar a organização de uma comissão que chama comissão representativa para que houvesse uma discussão ampla sobre o projeto. Porque, infelizmente, o projeto ele foi demonizado, as pessoas não entenderam e sequer leram o projeto. Muitas pessoas falaram sobre o projeto, falaram sobre um que não sabiam. E aqui a gente está desnudando o assunto propositalmente para a gente entender realmente onde que o outro lado tentou cravar, desculpa a expressão, uma narrativa, né? E, infelizmente, muitas vezes até com um certo êxito, né? E o lado de cá, tendo que, obviamente, combater as fake news, muitas vezes não conseguiram por esse motivo de repente, não ter se aprofundado no assunto. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse assunto à tona para compreender e realmente colocar luz onde há ainda obscuridade. É o que eu sempre falo, né, sobre o assunto. Cris, ainda nesse assunto do estupro, que eu acho que é muito sensível, hoje, acho que uma das coisas que incomodou as pessoas, eu me lembro disso reverberar, é que a pena da mulher que fizesse um aborto, né, e aí esse aborto seria equiparado a homicídio depois de 22 semanas, seria maior do que a pena de estupro. Como que quem elaborou esse projeto ali vê essa questão? Tipo, o problema então é das penas de estupro. Isso é mentira. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Já começa partindo de uma premissa mentirosa. E eu explico por quê. Eu estava comentando há pouco sobre como que está a legislação hoje, né? Então, o aborto é um crime no Brasil, ponto, né? Agora, nesses casos, do artigo 128, há uma isenção de pena. O que faz o projeto? Qual é a inovação? Por que a gente fala de, entre aspas, como se fosse uma qualificadora do crime de aborto? No caso do projeto de lei, ele equipara a partir de 22 semanas, como citei, né? Sim. Quando há viabilidade fetal presumida, ele equipara as penas do homicídio. Porque, meu Deus, ninguém tem dúvida que se trata de um ser humano. Então, para começar, é isso. Se a gente sabe que um bebê de 5 meses é um ser humano, matar o ser humano é crime de homicídio. É quase um silogismo aristotélico. Você não tá nem entrando nas questões de antes, de poucas semanas, de questões éticas. Você não tá entrando nada disso. Você tá só falando que, cara, a partir de 5 semanas, 5 meses, quer dizer, já tem tudo formado. Pô, você olha, você vê que é um ser humano já. É o óbvio. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Exatamente. Só que aí, nessa inovação, como a gente fala, né, da qualificadora, antes de 22 semanas vai continuar do jeito que tá a legislação. Só inova a partir dessa idade estacional, 22 semanas, né? E aí, muitas pessoas tentaram colocar essa ideia, por isso chamaram de, entre aspas, PL do estuprador, de forma completamente injusta, indevida e mentirosa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a pena da mulher, ela não vai ser maior, porque dentro do próprio projeto, salvo engano, no artigo 2º, ele fala da isenção de pena ou possibilidade do juiz, ao seu juízo, mitigar a pena, né, analisando a situação fática. Então, por exemplo, a mulher que foi vítima de violência, vamos pensar assim, uma mulher é vítima de violência, tá? Obviamente, o juiz vai avaliar o caso dela, não vai aplicar a pena para aquela mulher, porque aquela mulher não está sendo alvo do projeto. O projeto, ele ataca quem? Primeiro, quem tem desejo deliberado de matar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, os médicos e os enfermeiros. Infelizmente, né, a gente sabe que tem muitos médicos e enfermeiros que realmente fazem, né, enfim, esse procedimento que realmente é cruel e degradante, como a gente citou, por exemplo, da sistolia fetal. Então, eles sim estariam sendo alvos do projeto, não a mulher. Então, essa coisa de que, essa teoria, ou então essa falácia, melhor dizendo, de que, não, a mulher, ela vai ter uma pena maior do que o estuprador, isso é mentira. O projeto não prevê isso. O projeto, ele fala, inclusive, de isenção de pena ou mitigação de pena, nesses casos, analisando a situação fática, que, evidentemente, o juiz não vai colocar uma pena para essa mulher. Quem vai ser penalizado, de fato, vai ser o médico ou o próprio enfermeiro, enfim, quem tiver praticado aquele crime, né, do aborto. Agora, é importante dizer também o seguinte, a gente tá falando aqui nesses casos específicos, vamos pensar no caso do estupro, né? Agora, quando existe casos que não estão dentro, né, do estupro, então, nesse caso, não haveria isenção de pena. Então, há ali um desejo deliberado de matar. Então, nesse caso, se a mulher incorrer, aí sim ela pode ser penalizada. Mas por quê? Porque ela tá com o desejo deliberado, entendeu? Há um dolo de praticar aquele crime. Aí sim.
Mas não no caso de vítimas de violência. Outro ponto que a gente precisa também deixar muito registrado, claro, e trazer à luz aqui, é que as pessoas tentaram dizer: as crianças, as meninas, as adolescentes de 12, 13 anos, elas vão ter pena de 20 anos de cadeia. Aqui, gente, isso é a coisa mais irracional da face da Terra. Qualquer pessoa que tenha mínimo conhecimento sobre a questão jurídica no Brasil sabe que menores são inimputáveis. Menores de 18 anos são inimputáveis. Então, onde que uma criança vai ser presa com 20 anos de cadeia? Isso não existe. É ilógico isso. Então, tentaram colocar essa pecha para poder desmoralizar e descredibilizar o projeto. Mas não cai nessa falácia, não cai nesse engodo, porque é um absurdo. São inimputáveis. Da mesma forma, uma criança, por exemplo, não tô falando do crime de aborto, hipoteticamente. Uma criança, um adolescente, um menor de 18 anos, que cometeu, não vai ser nem crime, vai ser um ato infracional e vai ter uma medida socioeducativa, não vai ser nem preso, não vai ter crime, não vai ter pena. Mas acontece aí, um monte de jovem cometendo crimes que não acontece nada. E a depender da hediondez, da gravidade, vai ser limitado a uma internação compulsória de 3 anos. Que 20 anos de cadeia é esse, gente? Olha só como é irracional o negócio. Desculpa a expressão, né? Mas é isso. Claro.